Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vamos falar sobre o trabalho de cooperação do Banco de Portugal. Para nos explicar quais os objetivos e desafios que se colocam nesta frente de atuação, temos connosco Sílvia Luz, diretora de Relações Internacionais, e Fernando Heitor, que trabalha na área de cooperação. Muito obrigada a ambos por terem aceitado este convite. Sílvia, o Banco de Portugal tem uma atividade de cooperação muito intensa. Quais são os objetivos? Bem, a atividade de cooperação tem múltiplas vertentes, desde logo a cooperação no âmbito das instituições europeias e internacionais e a cooperação técnica para o desenvolvimento de conhecimento e capacidade. No domínio monetário e financeiro, onde se enquadram os bancos centrais e, naturalmente, o Banco de Portugal, a cooperação internacional visa, em geral, o estabelecimento de instituições, regras e instrumentos que contribuam para a estabilidade económica e financeira e para o crescimento sustentável, quer a nível global, quer regional e dos membros. Um dos elementos essenciais para tal é o conhecimento e capacitação dos países e das suas instituições para a prossecução de políticas adequadas e para a realização de todas as atividades e requisitos, a montante ou a jusante, necessários à decisão, implementação e controle dessas políticas. É aqui que se insere a chamada cooperação técnica. O banco, além do envolvimento nas discussões e decisões a nível internacional, desenvolve cooperação técnica com diversos parceiros, a nível multilateral e bilateral. Deste modo, contribui para o objetivo global de estabilidade e crescimento, de que é também, claro, em última instância, beneficiário. Fernando, quem são os principais destinatários destas iniciativas de cooperação técnica? Os bancos centrais dos países de língua portuguesa, desde logo, são os nossos principais parceiros nesta cooperação técnica. Habitualmente, pelo menos 3/4 das atividades de cooperação do banco são efetuadas com este conjunto de países. Isto decorre, obviamente, de razões históricas e pelo facto de termos uma língua comum. O que, por um lado, potencia o papel do banco neste contexto e, por outro, facilita a troca de experiências entre todos. As relações de cooperação técnica com os bancos centrais dos países de língua portuguesa existem há muito tempo, desde que estes bancos foram criados, ainda que, a princípio, de forma ad hoc. No início dos anos 90, houve um esforço sistematizado de organização desta atividade. O banco assinou acordos de cooperação com os seus homólogos dos países de língua portuguesa, de modo a enquadrar e a estruturar esta relação de cooperação. Mas claro que a cooperação não se esgota nos países de língua portuguesa. Por entre a diversidade geográfica dos que nos procuram, há duas regiões que têm vindo a ganhar relevo. Por um lado, os países vizinhos da União Europeia, sobretudo com a nossa participação em projetos de assistência técnica de âmbito europeu, e por outro, a América Latina, neste caso potenciada pela participação do banco nas atividades do Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos, do qual é membro colaborador. E aqui, principalmente em fóruns de partilha setoriais e em conferências regionais. Mas a nossa experiência revela-se muito útil também noutros cenários, como a periferia europeia e mesmo a Ásia, sendo suscitada a nossa colaboração por diversos parceiros multilaterais a nível europeu e internacional. A diversidade dos países com quem colaboramos nesta atividade é, de facto, muito grande. Posso dar alguns exemplos, desde os Balcãs Ocidentais, os países mediterrâneos, até geografias mais distantes como o Chile, a Argentina, a Jamaica, a África do Sul, o Eswatini, o Burundi, entre outras, e outras mesmo mais longínquas, como a Índia, o Sri Lanka, o Uzbequistão, a Indonésia, só para citar alguns. E como é que correu o trabalho realizado no ano passado? Já é possível fazer um balanço? Sim, já temos uns dados preliminares ainda, mas já conseguimos caracterizar um pouco. Em 23 assistiu-se a uma procura bastante intensa, como tem sido característica dos últimos anos, das ações de cooperação com o banco. Realizaram 150 ações o ano passado, com os países emergentes e em desenvolvimento. Cerca de metade foi dedicada a temas de missão ou de mandato dos bancos centrais. O que significa que a outra metade, os outros 50%, estiveram relacionados com tópicos associados a funções de suporte. Uma indicação muito clara que os bancos centrais reconhecem a importância destas funções no seu desempenho. Isto dito, praticamente todos os departamentos e estruturas que colaboram na cooperação técnica do banco participaram destas atividades. Esta atividade vem progressivamente a exigir mais tempo, mais dedicação dos departamentos do banco
e da própria coordenação da atividade, face à diversidade, à complexidade dos pedidos das nossas contrapartes. Adicionalmente, a pandemia veio impulsionar a utilização de meios remotos, com impacto também na cooperação técnica. Em 23, quase metade das ações decorreram por via remota, que dá uma imagem da sedimentação deste formato, com repercussões também na forma como se pensam e como se executam as atividades de cooperação. Gostava ainda de destacar aqui da atividade de 23 a participação do banco em programas de cooperação externos, como o projeto de Sistema Europeu de Bancos Centrais para os Balcãs Ocidentais e a colaboração com o Fundo Monetário Internacional. Em 23, registrou-se um crescimento bastante assinalável dos pedidos do Fundo dirigidos aos especialistas do banco para incorporarem missões de assistência técnica aos países membros do FMI. O foco é naturalmente os países africanos, que é um dos nossos ativos, e os temas foram repartidos em temas como a gestão de risco, a política monetária, pagamentos, supervisão, estatística, os principais. Sílvia, num contexto geopolítico tão complexo como aquele em que vivemos, com que novos desafios se confronta a cooperação? Num contexto como o atual, os problemas têm frequentemente uma natureza global, quase sempre com impactos que ultrapassam as fronteiras nacionais e mesmo regionais e penalizam forte e desproporcionadamente os mais vulneráveis. É um contexto em que só respostas concertadas podem produzir resultados estáveis e duradouros. A cooperação internacional torna-se, assim, ainda mais importante. O banco tem uma longa tradição de apoio e participação em soluções construtivas nos vários cenários em que atua. Um dos grandes desafios de hoje é reformar as instituições internacionais, mantê-las representativas, relevantes e eficazes, evitando caminhos fragmentados que, na realidade, são apenas destrutivos e empobrecedores. Só para dar um exemplo, destacaria a ação que permitiu ao Banco de Portugal, através do Banco de Portugal, a contribuição nacional por via do investimento com vista ao reforço do traço do Fundo Monetário Internacional direcionado à redução da pobreza e ao crescimento dos países mais vulneráveis. Percebemos bem hoje como estas intervenções são necessárias à estabilidade e segurança globais. Igualmente, a participação no G20, a convite da presidência brasileira, que decorre este ano de 2024, dá a Portugal e ao Banco uma oportunidade singular para uma intervenção diferenciada, sendo que um dos pontos salientes das discussões que estão a decorrer é que as contribuições financeiras ou as mudanças institucionais por si só não bastam. A capacitação é decisiva para que os tais objetivos sustentáveis de que falámos se concretizem. A nível técnico, portanto, a persistência, a qualidade e a fiabilidade da nossa cooperação, a flexibilidade e adaptação aos novos problemas e a evolução dos próprios parceiros são cruciais. O que temos visto é um alargamento da nossa geografia e dos temas da cooperação e uma renovação das modalidades. Estamos agora muito empenhados em preparar a cooperação técnica para o futuro, mantendo a visão estratégica e o envolvimento e vontade dos nossos recursos humanos. Queremos medir o impacto da cooperação para melhorar a eficiência e os resultados. Enfim, num quadro tão complexo, como diz, a cooperação do banco nas suas diversas atividades é uma atividade de grande valor. Sílvia, Fernando, foi uma conversa muito interessante. Ficámos a conhecer melhor uma atividade que ajuda o Banco de Portugal a posicionar-se junto dos países seus parceiros e das principais instituições internacionais. Conheça melhor a atividade de cooperação e as relações internacionais do Banco de Portugal em bportugal.pt e siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.